A LFU, ao criar uma dissidência na Libra e trazer o Corinthians para o seu lado, o grupo LFU, fez uma aposta. Só que fez uma aposta errada. Ah, Diogo, mas o Corinthians não é uma grande marca? Sim, é uma das marcas mais fortes do futebol. Só que ofereceram ao Corinthians muito mais do que ele pode trazer de retorno. E ignoraram o fato de que o principal player desse mercado, o que tem mais representatividade além da maior quantidade de consumidores, Flamengo, ficou do outro lado do grupo, do outro grupo, na verdade. E isso faz toda a diferença. Ah, Diogo, mas os times da LFU vão ter os jogos do Flamengo também com a lei do mandante. Sim, isso é verdade. Numa análise simples, isso é verdade, sim. Mas numa análise mais contextualizada, isso não faz toda a diferença. Muito pelo contrário. E o mercado está respondendo isso. Os contratos publicitários que estão sendo fechados com os players que estão fechando os acordos de direitos de mídia com os dois blocos econômicos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante, se você gosta do conteúdo e quer dar uma ajuda aqui para o canal para seguir crescendo e manter o trabalho, então peço sua ajuda para que se inscreva. E tão importante quanto é deixar o like, o joinha, porque aí o vídeo tem um alcance muito maior. Então, não custa nada. Deixa o joinha, deixa o like. Comente se você gostou ou se de repente não gostou de algo que foi abordado aqui no vídeo. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. Portanto, deixe seus comentários. E, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, a LFU fez uma aposta ao criar uma dissidência com a Libra, os clubes da LFU, na verdade, né, ao criar uma dissidência com a Libra e depois tentando trazer e conseguindo trazer o Corinthians para o seu lado. Só que essa aposta está se provando errada. Primeiro porque quando se criou essa dissidência, os principais players de mercado, os times mais populares, os times de maior representatividade, entre eles o principal, que é o Flamengo, ficaram ali na Libra. Então, a LFU, e o tempo prova isso, teve mais dificuldade para costurar os acordos comerciais com os parceiros, os players que iam comprar seus direitos de mídia. Percebendo isso, tentaram trazer um clube forte do ponto de vista do apelo comercial. Sim, o Corinthians é um clube com muito apelo comercial. Só que para trazer o Corinthians, eles tiveram que prometer tudo aquilo que eles falaram que era inconcebível que o Flamengo tinha. Lembra que o motivo da dissidência foi o Flamengo, o principal motivo da dissidência foi o Flamengo, porque o Flamengo ganhava muito mais do que os outros e tinha privilégios que não poderiam ser admitidos nesse novo acordo. Portanto, eles resolveram sair criando uma dissidência por um futebol mais forte, um futebol mais igual, quando na verdade eles ignoram as dinâmicas de mercado, que é aquele que gera mais receita, também tem uma maior fatia do bolo. Mas eles se contradizem quando, depois, vendo que não estava dando certo a sua estratégia junto ao mercado, não estava tendo uma resposta, eles tiveram que buscar um grandão lá, só que tiveram que prometer tudo aquilo que eles diziam ser errado, que o Flamengo tinha. Agora, vale ressaltar, tudo que o Flamengo tinha, ou melhor, ainda tem, não foi dado nem concedido por ninguém, foi um mérito do próprio clube e reconhecido pelo mercado. O mercado você não força, é uma relação de procura. Tudo que o Flamengo tem é porque tem alguém disposto a pagar, porque vai ter um retorno maior do que paga. Simples assim. Mas enfim, foram atrás do Corinthians, fizeram essa aposta. Eles perderam a coerência no discurso que havia inicialmente. Só que ainda
indo ao Corinthians, fazendo essa aposta e com o acordo que eles fizeram, foi uma aposta errada, porque eles prometeram ao Corinthians mais do que poderiam pagar. E isso significa que vão ter que reduzir os outros clubes. Não à toa, o Vasco está querendo sair da LFU, porque viu que vai ganhar muito menos do que poderia ganhar caso estivesse na Libra. Viu o erro que cometeu. E, para não ficar só no Vasco, quem acompanha aí as mídias do Sul, o Inter, ou pelo menos a torcida do Inter, está muito incomodada também com a questão da LFU e provavelmente, na medida que os acordos comerciais não vão fechando, naquela meta planejada pelo grupo da LFU e pelos seus originadores, líderes, outros clubes também vão querer sair. Agora, por que a aposta no Corinthians se provou errada? Pelo primeiro ponto, como eu falei, se ofereceu mais do que o Corinthians dá de retorno. E isso é um erro. E por que que ofereceram mais? Porque haviam entendido que o Corinthians poderia dar muito mais retorno do que efetivamente está dando ao atrair empresas que têm o interesse de fechar acordos de mídia com a LFU. E por que foi esse erro? Por que o Corinthians não está dando tanto retorno nesse sentido? Embora, de novo, seja uma grande marca e dê esse retorno. Não no nível que estavam projetando. Porque tem uma questão de ter muita torcida, quantidade. O Flamengo é o time que tem mais torcida no país, de forma destacada, segundo as pesquisas. Mas também tem a questão da representatividade, que é muito importante para os meios, para as empresas e para o mundo comercial. E o que é representatividade? É você ter muito espalhado em vários lugares. O Corinthians tem a segunda maior torcida, fato, mas muito concentrada no Sudeste. E aí, embora muitos acham que o Sudeste é todo o Brasil, não é. Muitos acham que o São Paulo, a cidade de São Paulo, por ser a capital financeira do país, é o Brasil. Não é. Ela representa 20% da população e perto de 30% do PIB. Ainda existem outros 70% do PIB ao redor do Brasil inteiro a serem desenvolvidos, a serem trabalhados pelas empresas. Né? Uma oportunidade a serem preenchida pelas empresas, 70%. E o Flamengo tem essa representatividade. Por isso que ele tem o maior peso na negociação, por isso que ele tem o maior peso do lado comercial. Ah, Diogo, mas com a lei do mandante os clubes não vão ter também acesso aos jogos do Flamengo? Sim, quando jogarem nos seus devidos domínios, vão poder transmitir os jogos do Flamengo. Mas não se resume só a isso, o mercado está mostrando. Quando você fecha acordo de mídia, o nome já diz de mídia, não se restringe só à transmissão, se restringe à campanha, se restringe a pré-jogo, a pós-jogos, a comentários, a cortes de lance. Há um monte de coisa que fazem a diferença no agregado e a gente está se restringindo só à questão dos jogos. E tem mais, os jogos que vão transmitir do Flamengo, quando o domínio for desses clubes da LFU, vai ser lá no mando de campo dos clubes da LFU, por exemplo. Mas não vai ser a mesma dinâmica, a mesma transmissão, não vai ter a mesma atratividade, por exemplo, quando é um jogo no Maracanã, com o domínio do Flamengo, um jogo decisivo. Enfim, tem uma série de situações, de fatores que no agregado fazem muita diferença. Além do contexto de você associar o seu nome a um clube de maior representatividade. Sim, porque quando você fecha um acordo de mídia, você também está associando o seu nome. Então tem todos esses agregados que fazem a diferença e isso está sendo representado aí, isso está sendo visto, comprovado nas tratativas de mercado, nos acordos que estão sendo feitos. Até agora a LFU não declarou oficialmente quanto fechou, embora o mercado já saiba e já esteja precificando a LFU como bloco econômico e muito mais baixo do que ela projetou, ainda que tenha o Corinthians, que é uma grande marca, mas não tem a mesma representatividade. Flamengo, longe disso, e pior, somado a Palmeiras e São Paulo, fica numa desvantagem muito grande.
O Corinthians fechou um acordo muito bom para ele. A pergunta é, será que vai receber? Vai receber da onde? Se o que foi fechado no pacote com a LFU, se for pagar o Corinthians, pelo que foi acordado, vai ser metade do valor acordado até agora. Então, a outra metade, o que sobrar, vai ser dividido pelos clubes que lá estão na LFU. Será que algum clube vai ficar satisfeito com isso, sendo que originalmente o discurso era de que teria que ter igualdade, por isso criaram a dissidência na Libra e saíram do lado onde o Flamengo estava? Enfim, a gente vai ver ao longo dos próximos meses muitas narrativas, como o presidente da LFU, Marcelo Paz, dizendo que os clubes vão receber mais do que recebiam antes. Claro, se você pegar um Cuiabá que recebia algo em torno de 10 milhões, vai receber, dependendo do que for, algo em torno de 20 milhões, sim, vai receber o dobro. Mas os clubes médios, e principalmente os grandes, que estão do lado da LFU, esses não vão receber mais. Muito pelo contrário, existe uma incerteza, porque hoje tem um acordo fechado de 700 milhões. Prometeram ao Corinthians quase, em torno de 40% disso. Então, o que sobrar vai ser dividido para os clubes que lá estão, em clubes tradicionais, clubes grandes como o Internacional, Fluminense. Será que esses clubes vão aceitar? Enfim, muita discussão por vir. Mas efetivamente, até o momento, todas as apostas, mas principalmente essa aposta que a LFU fez em criar uma dissidência, eleger o Flamengo como vilão e depois tentando trazer o Corinthians para pesar, melhor pesar e causar um equilíbrio das forças, se mostra totalmente equivocada pela questão da representatividade e do apelo comercial que o clube mais forte tem está lá na Libra, aliado a outros clubes fortes também em São Paulo, como Palmeiras e São Paulo. Não causou equilíbrio nas forças. Pelo contrário, pode ter causado desequilíbrio nas contas da LFU. Mas eu quero saber aqui seus comentários a respeito, o que vocês acham. E, claro, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, como eu disse, é muito importante, ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.